Boa noite a todos nossos irmãos, nossas irmãs. Se tem alguém aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda. Notícias. A nossa obra, como a gente avisou segunda-feira, nós recebemos já o aval da prefeitura, foi aprovada, e na segunda-feira nós recomeçamos, então, os acabamentos, com a expectativa de, num espaço de tempo curto, a gente ter condições de nos mudarmos de endereço dentro do terreno, não na rua. O Centro Espírita vai continuar funcionando na mesma rua, no mesmo endereço, só que do outro lado do terreno, mas já na sede própria. Tá? Segunda-feira a gente recomeça a obra, com a graça de Deus e o apoio dos benfeitores espirituais. Em nome da diretoria da casa, eu quero agradecer a todos os trabalhadores pela realização do risoto no domingo retrasado, né? Aqueles que colaboraram, aqueles que trabalharam, e com certeza o dinheiro arrecadado vocês vão ver, né? Vamos desfrutar na nova obra. A gente já está providenciando a compra das cadeiras, as paredes de gesso já está acertado com a empresa, começa segunda-feira. Então, volta o rebuliço na obra segunda-feira, mas vai ser por um curto espaço de tempo. Mas vamos precisar do apoio das pessoas que puderem depois nos ajudar com pintura, a instalação elétrica, limpeza, montagem de cadeira, mas aí nós vamos convocando os voluntários escalados. Então vamos pedir para o nosso irmão Renato fazer uma leitura de harmonização. Boa noite. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, do irmão José por Carlos Bacelli. Desarma. Sempre que alguém te procure, tecendo os comentários inflamados contra outrem, empenha-te em desarmá-lo. Não incentives, a respeito de quem sejas, a conversa negativa. Toma a defesa da paz e não alimentes qualquer desavenças cuja consequência danosa não se pode prever. Que, a partir da tua boca, o mal não encontre meios de continuar propagando-se. Mesmo que o alvo seja um adversário teu, não participes do apedrejamento. Quem a ti fala deste ou daquele falará de ti ao primeiro que esteja disposto a ouvi-lo. No dia em que não mais deres guarida à maledicência, os maledicentes deixarão naturalmente de procurar-te. Depois dessa leitura, né, para que sejamos menos fofoqueiros, nos pede a espiritualidade, mais indulgente, mais benevolentes. Façamos a nossa oração, agradecendo a equipe espiritual, que aqui chegou desde cedo, preparando o ambiente, para que quando entrássemos pela porta, nos sentíssemos como mergulhados numa piscina, de água limpa, cristalina, água que cura, água que renova. Somos gratos a esses irmãos pelo trabalho que por eles é realizado. E que Jesus se faça presente durante a exposição doutrinária, através dos seus discípulos, distribuindo bênçãos a todos nós que aqui viemos buscá-las. E também que essas bênçãos sejam irradiadas para aqueles que necessitarem, especialmente para a comunidade na qual estamos inseridos. Que os amigos espirituais possam comparar o nosso querido irmão, amigo Moacir, o trabalhador dessa noite, e nos traz a mensagem do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. O nosso irmão Moacir, né? Companheiro de décadas de jornada, né, Moacir? Sim. Fique à vontade e seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer voltar a esta casa. Trazemos um abraço lá do nosso companheiro da Sociedade Espírita Luz e Caridade, ali no bairro Rossato, adiante do quilômetro 3 um pouquinho, né?
e desejando aí uma feliz construção, término, né, da construção da nova casa, né? Que Deus abençoe vocês com muita paz. Bom, o nosso tema sugerido, bem-aventurados os aflitos, né, do capítulo 5, os tormentos voluntários. Então, nós vamos trabalhar esse tema, né? Vou pedir permissão para os irmãos para ler a mensagem do Evangelho, né, que é bastante interessante. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Então, a culpa geralmente é nossa, né, pelos nossos tormentos, né? Nós sabemos que somos espíritos imortais, já vivemos muitas existências, né? A vida é única, né? Vivemos várias existências, né, através da reencarnação, e a gente traz alguns, claro, né, alguns probleminhas do passado, né, para resolver. Mas a maioria dos problemas fomos nós, né, que colocamos nos nossos ombros, né? Então, a busca da felicidade, né? Geralmente a gente busca nas coisas materiais, né, nos bens materiais, e não busca na felicidade de servir, né, de ajudar o próximo, né, de fazer uma oração por alguém, né? Então, a felicidade sem mescla, então, não existe na Terra, né? Conforme disse Jesus, né? Que não era desse mundo a felicidade real. Mas nós podemos, sim, né, viver momentos felizes, né? Momentos de relacionamento, né? Do casamento, nascimento de um filho, nascimento de um neto, né? Estou experimentando essa experiência agora, né? 4 meses do meu neto. Então, realmente é uma grande felicidade, né? A gente curtir esses momentos, né? Com nossos familiares, né? E valorizar, né? Esses momentos, às vezes pequenos, mas que perduram, né? Se nós valorizarmos, eles vão durar muito tempo. A realização profissional, né? Num relacionamento, e também momentos, pequenos momentos, mas que trazem, né, bastante felicidade. Então, a felicidade total não é deste mundo, já nos disse Jesus, né? Ela é espiritual. Nós vamos realmente obtê-la, né, futuramente, né, no plano espiritual. Devido à nossa inferioridade ainda, né? Nós estamos no 3º estágio da classificação dos espíritos, né, conforme a questão número 100 do Livro dos Espíritos, né? Nós somos espíritos imperfeitos ainda, né? Precisamos chegar nos bons espíritos para chegar nos espíritos superiores. E esse é o determinismo divino, né? Um dia nós vamos chegar lá. Agora, quanto tempo nós vamos levar, né? Depende de nós, depende do trabalho, né, que a gente fizer no nosso dia a dia, né? Para vencer as nossas dificuldades, né? Então, os momentos ruins, muitas vezes, são pequenos, são fugazes, e a gente acaba valorizando esses momentos, né? Às vezes, uma coisa pequena, de alguns minutos, né? E às vezes a gente leva para todo dia, às vezes para semana, né? E às vezes até meses, curtindo aquela infelicidade, né? Coisa que poderia ter sido esquecida em 5 minutos, né? Então, muitas vezes buscamos nas coisas materiais esta felicidade, né? No carro novo, na casa nova, né? Nos gastos, muitas vezes, excessivos, né? Com cartão de crédito, depois temos dificuldade para pagar, né? Então, muitos tormentos, né? Que a gente coloca nos nossos ombros, né? Então, nós precisamos mudar o foco, né? Para os prazeres da alma, os prazeres espirituais, né? Então, a felicidade que se dá aos outros é a felicidade que se tem, né? É dando que se recebe, como dizia São Francisco de Assis, né?
E o que temos, nós deixamos, né? O que somos, nós levamos. Né? Nós somos espíritos imortais e levaremos, então, a nossa bagagem, né? Das nossas obras, o que nós fizemos de bom aqui nesse planeta, né? Então, precisamos buscar o autoaperfeiçoamento, né? O enriquecimento da alma, através desse trabalho diuturno, né? Que a doutrina espírita nos pede, como forma, né, de realização pessoal, né, profissional, dentro também da casa espírita, do nosso trabalho voluntário, né? O segundo item: haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos de seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar os seus vizinhos. Toda sua alegria está em exercitar, ou melhor, excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas estas futilidades, cuja cobiça envenena sua alma. Não é a eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Então, nós geramos, né, essas dificuldades para nós mesmos sem verificarmos, né, o que a gente realmente está fazendo. Né? Então, precisamos cuidar, né, para vencer a inveja e o ciúme, né? São duas chagas da humanidade, juntamente, né, com o egoísmo e orgulho. Né? Então, insatisfeitos sempre, né, com a vida e o que os outros têm, né? Não valorizam suas conquistas, não fazem, né, o melhoramento espiritual, estão sempre em cólera, né, de ciúme, chega a ser febril, né, esses irmãos, envenenam sua alma, vivem muito buscando as coisas exteriores, né? Então precisamos buscar os tesouros da alma, né, que é através da oração, através dos sentimentos, né, que a gente possa melhorar e vencer, né, a inveja e os ciúmes. Buscando, então, a satisfação da alma, do coração, né, que nos traz daí a calma, né, buscar Deus, né, para o nosso dia a dia, para a gente buscar esse Pai, né, maravilhoso que nos ama tanto. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar para cima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será uma felicidade? Essa mensagem foi, né, mandada por Fenelon, Lyon, 1860. Então, esse realmente é o nosso, né, o objetivo da nossa encarnação, né, para a gente vencer, né, procurar então de forma sensata, né, olhando sempre para baixo, né, dos irmãos que têm menos, né, para não cobiçar o que nós não temos, né, dos irmãos. Então, condição financeira, né, ao invés de olhar para cima, e sim as condições abaixo dos seus irmãos. Como que você tem? Então, a calma, né, seria uma das vantagens, né, que se tem com essa atitude, né? Viver com simplicidade, né, buscando no amor a sua evolução. Então, vamos viver o nosso modelo e guia da humanidade, né, buscando Jesus para que a gente possa vencer nessas dificuldades. Como nos disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim também nós venceremos, né? Precisamos nos conscientizar, né, do que realmente nós buscamos para a nossa evolução e com certeza, né, a felicidade já está em nossos corações, né? A felicidade das almas.
Nós vamos estudar um pouquinho as causas das aflições, né? Toda imperfeição causa sofrimento. As causas estão no nosso íntimo, né? Quantos sofrimentos nos traz a impaciência, a violência, o orgulho e o egoísmo, né? Precisamos, então, evitar essas atitudes. E para nós examinarmos, então, as aflições, a causa delas, né? Nós vamos trabalhar aqui um tema, uma mensagem extraordinária do Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que vai, então, examinar, né, a própria aflição. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Ser egoísta dói, né? O egoísta sofre muito, porque ele precisa contar vantagem, né? Ele jamais poderia viver numa ilha isolada, porque ele precisa, né, de alguém para ouvi-lo, né, das suas vantagens. Então, realmente, é uma grande aflição, né, o egoísmo. O irmão egoísta, né, ele que só quer para si, né, só pensa nele, né, e o orgulhoso que se acha melhor que os outros ainda, né. A aflição do vício gera delinquência. Aqui nós lembramos das drogas, né, geralmente as pessoas começam com uma pequena quantidade, e cada dia que passa necessitam mais, né? Usar cada vez mais drogas. E muitas vezes acabam roubando, né, para manter o seu vício. Portanto, causando muito sofrimento, né, para a pessoa e para a família, né? A aflição da agressividade gera cólera. Faz mal para a saúde, né? Envenena o fígado, o estômago, inclusive causando até câncer. A aflição do crime chama-se remorso. Ninguém foge da própria consciência culpada. Então, as pessoas, né, que estão nesse caminho realmente sofrem muito, né, porque a sua consciência lhe acusa, né, do erro que ele se encontra. A aflição do fanatismo, a intolerância, né, religiosa, a intolerância racial, né, muitos sofrimentos. A aflição da fuga gera covardia. A aflição do despeito gera sofrimento, ou melhor, a aflição da inveja gera o despeito, né? A aflição da leviandade gera insensatez. A aflição da indisciplina gera desordem, né? Uma pessoa que não é disciplinada não consegue chegar a um encontro, né, no horário marcado. Está sempre atrasado, né? E o ideal, então, é que a gente desenvolva a disciplina, né? Que é a chave da porta. Você entra e sai a hora que quer, né? Então, gerando tranquilidade. A aflição da brutalidade gera violência. Aqui nós lembramos da violência doméstica, né? Os feminicídios. Nos últimos 3 anos, 265 mulheres foram assassinadas aqui no Rio Grande do Sul. Então, vejam, né, o problema, né, que esses irmãos que mataram suas companheiras, né, geraram para as suas próximas encarnações, né? Terão que ajustar-se perante a lei divina. A aflição da preguiça gera rebeldia. A aflição da vaidade, loucura. Relaxamento, evasiva. Indiferença, desânimo. Né? Um tédio insuportável. Precisamos gostar daquilo que fazemos, né? Nós precisamos amar o nosso trabalho, né? Porque ele é importante, né, para a nossa evolução. A vida perde o sentido, né? Perde o rumo, gerando sofrimento. A aflição da inutilidade gera queixa, né? Aquele que mais reclama é o que menos faz, né? Quem mais faz, então, não tem tempo, né, para reclamar. A aflição do ciúme gera desespero. A aflição da impaciência gera intemperança. A perda, né, da medida. A aflição da sovinice gera miséria. O irmão pão duro, né, que não come ovo para não jogar casca fora. A aflição da injustiça gera crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria nesta vida atual, né? Então a gente acaba, né, se martirizando, né, devido às nossas imperfeições, né? Porque um dia nós vamos nos corrigir, né, e vamos vencer todas essas
aflições aqui, né, no nosso dia a dia. Então, para que a gente consiga, né, dar esse salto quântico, né, nós precisamos buscar Jesus, o nosso divino mestre, né? Na questão 625, Kardec pergunta qual foi o ser mais perfeito, né, que Deus colocou no mundo para nos servir de modelo e guia. E a resposta foi a mais curta de todo o livro, né? Jesus. Então, o nosso mestre, né, o nosso modelo e guia da humanidade. Então, a maior parte das aflições tem origem no nosso comportamento, né? No nosso modo de viver. Muitas vezes vivemos além das nossas condições financeiras, desejamos coisas materiais além das nossas posses, né? E muitas vezes gerando muito sofrimento, né? Quando não conseguimos honrar, né, aquele compromisso que nós assumimos, né? Muitas vezes agimos, né, no impulso e acabamos não verificando, né, a longo prazo, né, se nós realmente temos condições de pagar aquele consórcio, né, aquela prestação do carro, né, de repente, só para muitas vezes nos manter o status, né? Então, muitas vezes é bom, né, ficar com o nosso carrinho mais velhinho, mas, né, tá pago, ninguém vai nos incomodar, né? Mas dá bem para ele sempre nos leva, né, onde a gente precisa ir. Então, nós precisamos também buscar Deus, né? O único Deus é único, eterno, imutável, né? Todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Né? Então, são as perfeições todas, né? Estão no nosso Pai Criador, conforme Jesus nos asseverou. Deus nos criou todos iguais, né? Simples e ignorantes, nos dando a inteligência para que nós façamos esta evolução, né? Para que nós consigamos chegar a ser espíritos puros um dia, né? Assim como Jesus, o nosso divino mestre, né? Também nos dotou do livre-arbítrio, né? Para que a gente escolha, né? A gente faça as nossas escolhas, porque toda a escolha tem, né, consequências, né? A lei de causa e efeito nos apanhará sempre, né? Então vamos procurar fazer coisas boas, né? Que Deus aprova. Portanto, há justiça nas aflições, né, que Deus nos impõe como forma de resgatarmos os nossos erros do passado ou do presente, pois sempre somos responsáveis por nossos atos, né, bons ou maus, né? A lei de causa e efeito, então, vai nos ajustar, né, perante a justiça divina. Também uma outra condição, né, que nós anotamos aqui como forma, né, para que a gente possa avançar nesse projeto divino, né, de melhoramento moral e espiritual, é praticarmos a verdadeira caridade conforme Jesus a entendia. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, né, como Jesus entendia a verdadeira caridade. E aí foi aquela resposta do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Então, o grande desafio da nossa existência, né, é sermos bons, né? Em casa, no trabalho, na rua, onde estivermos, né? Procurarmos sempre a bondade em nossos corações. Ser indulgente com as imperfeições alheias, ou seja, não olhar o defeito do outro, e sim os nossos próprios defeitos, né? E os nossos defeitos a gente pode corrigir, né? O outro vai corrigir se quiser, né? E no momento dele, né? Então, é importante, né? Não olhar o defeito do outro. E perdão das ofensas, né? Aqui nós lembramos de Pedro, quando pergunta para Jesus, né? Quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão? Não sei se os irmãos assistiram aquela série da Netflix, o The Chosen, os escolhidos, né? Mostra Jesus escolhendo os seus apóstolos, né? E o Pedro, né? Tinha sido um dos primeiros, e depois ele convidou o Mateus, que era cobrador de impostos, para o Império Romano. E ele estava perseguindo, inclusive, né? O Simão Pedro. E aí Jesus, mas o Mateus, né, já me ofendeu 7 vezes, né? Eu preciso perdoar quantas vezes? Né? E daí Jesus lhe diz, eu não te digo até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Né? Então, o perdão das ofensas é algo que é muito bom para nós. Né? O perdão liberta, enquanto que, né, o ódio, o desamor, nos imantam, né, ao nosso ofensor, o ofendido também, né?
Então, precisamos aprender, né, a perdoar, né, mesmo que leve algum tempo. Né? Muitas vezes a gente, né, ainda tem dificuldade de perdoar. Inclusive, este ensinamento, né, foi o último que Jesus nos deixou, né, quando, antes de morrer, pregado na cruz, ele pede ao Pai, né, que perdoe aqueles irmãos que haviam lhe pregado na cruz, né, porque eles não sabem o que fazem. Né? Jesus estava chamando a atenção, né, da lei de causa e efeito. Então, Deus é amor, né? Justiça, então, a justiça nas aflições, né? Para que nós possamos, então, ter bom ânimo, né, para vencer o mundo. Outra recomendação do Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Né? Então, o amor vem antes da instrução, inclusive, né? Então, precisamos aprender a amar. Né? Quando fomos criados, nós só tínhamos instintos. Né? Mais avançado e corrompido, temos sensações. Mais evoluído e purificado, temos sentimentos. E o sentimento máximo, né, é o amor, esse solo interior que deve brilhar aonde formos, né? Em todas as atividades nossas. E também o nosso objetivo maior desta encarnação é vencer o egoísmo e o orgulho, né? As duas chagas da humanidade, para que a gente possa, então, seguir em frente, né? A nossa caminhada com segurança, com muito amor no coração. O nosso modelo e guia da humanidade nos falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos aqui neste evangelho, né, do Cristo, mais de 900 ensinamentos de Jesus para a nossa, né, para a nossa vida, para nós colocarmos em prática, né, para que possamos chegar a um dia, né, nesse patamar que o Mestre Jesus nos deixou. Então, recomendamos também o Evangelho do Lar, né, uma vez por semana, uma forma de harmonização familiar, porque todos os nossos vizinhos, inclusive, né, recebem a energias salutares. Então, vamos adotar esse hábito, né, de fazer o Evangelho do Lar uma vez por semana, sempre no mesmo dia e mesmo horário, né, porque a espiritualidade vem, né, com uma equipe nos visitar, né, nos trazendo força, coragem, bom ânimo para seguirmos em frente a nossa caminhada. O nosso irmão André Luiz, ele nos fala o seguinte: experimente tratar os familiares como você trata as visitas. Né? Geralmente, com as visitas, nós somos, né, polidos, nós conversamos, nós dialogamos, né, não brigamos, normalmente, né? Então, que a gente possa, né, buscar o diálogo familiar, né, para que a gente possa ser, né, mais feliz, buscando, então, a evolução espiritual. Fé em Deus, o nosso Pai Criador, segundo Jesus, né? A inteligência suprema, a causa primeira, né? O primária de todas as coisas, questão número 1 do Livro dos Espíritos. É muito importante a gente confiar no nosso Pai Criador. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um, né? Na comunhão com Deus, né? Precisamos então confiar e buscar esta proximidade com Ele, pois somos todos filhos de Deus. Né? Não podemos esquecer da nossa paternidade, né? Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, né? Ele nos deu, sempre nos dá oportunidades de crescimento, né, moral e espiritual. Outra coisa, né, durante a nossa existência, a lei de adoração, fazer uma prece, né, quando acordamos pela manhã. Como diz Kardec, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, Deus está sempre nos ouvindo, né? Basta nós lembrar dele, né? Nosso Pai Criador. Nosso Pai Criador, né? Então, a benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é um dos maiores desafios da nossa existência também, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Jesus simplificou os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2. Né? O amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo. E Jesus nos deu os maiores exemplos de amor, né? Durante toda a sua existência, ele amou todas as pessoas que se aproximaram dele. Né? Ele jamais rejeitou, né, quem quer que seja. Inclusive, vendo, né, essa série, a gente vê as características dos apóstolos, né? Pessoas simples,
né, com dificuldades tão grandes quanto as nossas, né? Mas Jesus confiou neles, né? Trouxe para o lado dele, né? Para que eles pudessem se desenvolver, né? Então, assim, Deus nos valoriza sempre, né? Basta nós aceitarmos os desafios. O Jesus também nos falou, né? O meu reino não é deste mundo, né? Então, Jesus é o nosso governador espiritual, né? Ele jamais nos abandonou, nunca nos deixou, né, isolados. Então, Jesus, a principal mensagem do Cristo foi nos ensinar a amar, né? A família, as pessoas, onde quer que elas estejam. Existem dois tipos de caridade, né? A caridade material é a mais fácil de todas, né? Doarmos um quilo de alimento, um medicamento, uma moeda para alguém. Mas tem uma mais difícil, né? Que é a caridade moral, que é amar aqueles que Deus colocou em nossa vida para serem os instrumentos para aprendermos a amar. Então, a família, né? Esse cadinho, né? Que nos chama a atenção e a grande transformação, né, dos nossos sentimentos, né? Trago-lhes uma informação muito importante, né? Quando ficar triste, lembre-se de 4 coisas. Deus existe, tudo passa, Ele te ama e você vai vencer. Então, jamais desesperar, né? Precisamos confiar em Deus, confiando no Mestre Jesus. E a lição mais difícil, então, é o perdão, né? Que a gente ainda precisa trabalhar, né, em nossos corações. E o objetivo maior da doutrina espírita é nos tornar pessoas de bem, né? Homens de bem, mulheres de bem, né? Então, esse é o maior objetivo da doutrina espírita. Então, o homem de bem, né, tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Colocando sempre a nossa imortalidade, que nós estamos aqui para aprendermos, né? Então, há justiça nas aflições, né? Porque sempre colhemos o que plantamos, né? A lei de causa e efeito. Piedade também para os irmãos, né? A devoção do amor pelas coisas religiosas, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, né? Misericórdia, um sentimento de solidariedade em relação aos outros, aqueles que sofrem, né? Então, precisamos buscar o nosso amado Mestre Jesus sempre, né, nas nossas atitudes. E para encerrar, nós trouxemos uma mensagem do Bezerra de Menezes, né, que ele nos diz o seguinte: filhos queridos, gostaria de humildemente pedir a cada um de vocês um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de caridade, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de oração, um pouco mais de esforço, um pouco mais de perdão e um pouco mais de amor. Né? Que realmente, então, nós possamos trabalhar os nossos corações, né, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? Entendendo, né, procurando entender o próximo e auxiliando no que for possível, né, naquilo que a gente tiver condições de ajudar, né, uma palavra de conforto, uma prece, uma oração, né, por alguém que sofre, né, e quem sabe, né, quantas vezes a gente poderá evitar, né, um suicídio agindo desta forma, né? Prestar atenção nas pessoas, né, que vêm conversar conosco, porque às vezes elas não relatam, né, aquela dificuldade que estão tendo em seus corações. Então, é importante, né, escutá-las para que possamos auxiliar. E a doutrina espírita nos ensina, né, que a gente vai, né, repassando aquilo que a gente vai aprendendo, né? Eu estou há 36 anos na doutrina, né? Fui chamado pela dor, pela morte de um filhinho meu, de 2 anos, e graças a Deus estou há 36 anos trabalhando, né? O trabalho foi chegando, né, e eu fui desempenhando. Graças a Deus agora estou aposentado, né? Então tenho mais disponibilidade. Eu digo para minha esposa, né, que eu sou funcionário de Jesus. Né? Então, ó, Jesus me chamou, lá o Consolador prometido, ó, Jesus me chamou, lá vou eu.
Hoje de tarde estive lá no Sampar, né, fazendo também uma conversa, né, fraterna. Então é isso aí, meus irmãos. Que a gente possa, né, continuar a nossa caminhada com alegria, com paz, com amor no coração. Vencendo os tormentos voluntários, né? Com muito amor, com muito carinho. Agradecemos o Moacir, né, pela disponibilidade dele. O Moacir falou no Evangelho no Lar, pessoal, se alguém que está aqui presente ou que está nos acompanhando pela internet quiser começar a fazer o Evangelho no Lar, faça contato com a gente, até através do Facebook ali do Consolador Prometido, e nós nos disponibilizamos para ir até o endereço da pessoa e auxiliar aquela pessoa, aquela família a dar início nesse procedimento, como disse o Moacir, é altamente positivo. É a asepsia espiritual do lar. A gente limpa o chão, limpa os vidros, limpa os móveis, mas precisamos limpar a atmosfera do local que nós moramos. Tá? Então, vamos pedir para o Moacir, por enquanto, né, Jorge, estamos fazendo o nosso passe coletivo, vamos pedir para o Moacir fazer a prece do passe coletivo e pedir que as pessoas aqui mentalizem, né, que estão recebendo. Porque a partir do momento que eu mentalizo que eu estou recebendo, eu canalizo, eu abro meus chakras para receber essas energias, que eles sabem quais energias nós precisamos. Eles sabem. Não precisamos dizer quais são nossas aflições, que as temos. Mas eles sabem, então, que a gente mentalize que a gente está recebendo, né, essas virtudes de Jesus. Então, convidamos a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por estarmos aqui hoje, ouvindo a palavra do Mestre amado Jesus, nos chamando para a nossa perfeição moral, através do trabalho individual de cada um de nós. Agradecemos a Jesus, que sempre está conosco. Que a paz, o amor, a harmonia se faça presente em nossos corações. Que essas energias salutares do passe, né, que estão caindo sobre todos nós, possam percorrer todo o nosso corpo físico, espiritual, desobstruindo seus centros de força, melhorando nossa conexão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga. Obrigado, Senhor, pela oportunidade reencarnatória que estamos tendo, que possamos nos esforçar um pouco mais para vencer as nossas más inclinações, conforme nos diz o nosso Evangelho, né, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são aqueles que fazem mais esforços para domar as suas más inclinações. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, e que a paz, o amor e a harmonia se faça presente em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.